Voltamos, meus queridos, voltando, minhas queridas, do segundo ano do ensino médio manhã. Bora lá, queridos. Olha, a gente está conversando hoje um pouquinho sobre essas relações, tá? Ligados a como é que a gente pode proteger mais o nosso meio ambiente, tá? Sobre os conflitos pertinentes. Tá? E claro, né, as unidades de conservação. Então, bem no primeiro momento da aula, a gente começou a aula trazendo notícias, tá, de queimadas, de devastação. A gente conceituou, trouxe essa ideia do desenvolvimento sustentável e a gente finalizou o primeiro tempo explicando para vocês o que são as unidades de conservação. O que é isso? É uma área, ou não, uma não, várias áreas que a gente vai proteger, tá? Áreas que a gente vai proteger no meio ambiente. Aqui no Brasil, a nossa legislação, tá? No mundo pode ser diferente, mas aqui no Brasil a nossa legislação vai dizer o seguinte: a gente pode proteger de duas formas. Ou essa área que eu estou protegendo, eu vou proteger para preservar, tá? São as chamadas áreas de proteção integral. E quando eu falo preservar, significa dizer o ser humano não vai explorar os recursos naturais dela, tá? Pode até ser que eu consiga entrar para fazer um turismo, para mostrar para pessoas, olha só, isso aqui é um bioma preservado, tá? Isso aqui seria a natureza da vida selvagem, tá? Então você pode conhecer. Essa é uma das ideias, tá? A outra ideia é que eu não posso de jeito nenhum, tá? Não vai entrar, certo? Vou só ver por foto ou fazer uma visita ali com escola e olhe lá, não tem turismo. Tá? A outra forma da gente fazer a preservação é uma preservação do que a gente chama de áreas de conservação, né? Mas na verdade o termo é uso sustentável. Olha só, uso, opa! Então eu posso pegar o recurso natural e explorá-lo economicamente, tá? As quebradeiras de coco, eu posso pescar e falar, opa, vou me alimentar desse peixinho que estava ali na natureza, ou vender esse peixinho, coletar ali uns caranguejinhos, né, para poder vender ali, certo? Então, posso utilizar esse recurso natural de forma sustentável, tá? Tem todo um processo, tá? Não é de qualquer forma, não é aberto assim, certo? Tem todo um processo de orientação às pessoas, às comunidades, tá? Que fazem parte, entender o que pode e o que não pode fazer, tá? Porque uma hora, se eu exploro demais esse recurso, acaba, tá? Vamos conversar um pouquinho agora. O Marcos Santana fez uma pergunta muito interessante. Eu apresentei para vocês um monte de. Citei, né? Apresentei não. Citei um monte de unidade de conservação. Agora, como é que a gente diferencia, né? Como é que eu posso diferenciá-las? Vamos conhecer, né? O que caracteriza cada uma delas, tá? Tá na tela para vocês, tá? Nosso material. Conteúdo, matéria e energia e o desequilíbrio ambiental. Aula do dia 10 de agosto de 2022, tá? Como eu disse para vocês, para que a gente possa fazer a delimitação dessas áreas, tá? A gente chama essa delimitação de zoneamento, tá? O zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico, que pode ser nacional, regional, estadual ou municipal, consiste no instrumento de organização territorial de um planejamento eficiente do uso do solo, efetiva gestão ambiental, que age por intermédio da delimitação de zonase, uma correspondente atribuição de usos e atividades compatíveis, de acordo com as características específicas do nosso território. Essa aula aqui, ela também está inserida dentro de uma aula, por exemplo, de biomas, tá? Então, a gente já trabalhou biomas com vocês, tá? Na primeira série, inclusive na segunda também, tá? A gente entende que as particularidades do território vão variar. O nosso Brasil, então, é muito grande, tá? Então, o que a gente tem, por exemplo, na cidade de Gilboés é diferente do que a gente vai ter na cidade de Luzilândia, tá? Então, essas características sendo diferentes, até para eu utilizar economicamente aquele recurso natural, vamos supor que eu tenho uma fazenda, tá? Vamos supor que eu tenho um agronegócio, eu preciso cuidar daquele solo de forma específica. O zoneamento ele tem esse papel, tanto para a gente poder delimitar as nossas áreas ambientais, como a gente pode delimitar o uso responsável desse recurso, tá?
Essa imagem ajuda a gente a ilustrar um pouquinho, tá? É um zoneamento antigo lá da Amazônia, tá? E aqui, como a Amazônia está pensando no bioma, tá? E esse bioma aqui, ó, é antigo, de 2005, tá? Mas ajuda a gente a ilustrar um pouquinho, a visualizar, tá? Então, a gente vai vindo aqui, ó, até o Maranhão, pega Tocantins, pega Mato Grosso, Rondônia, Acre, claro, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, certo? Então tá aqui todos os estados, praticamente todos os estados do norte, um pouquinho do nordeste, centro-oeste, também fazendo parte desse processo, tá? É onde tem a Amazônia legal. Bom, a ideia do zoneamento é entender quais são os principais recursos que a gente tem, especialmente em floresta e rios. Vocês vão ver que em linha azul a gente vai ter a hidrografia, os principais rios, tá? E os limites da que a gente considera Amazônia Legal, áreas produtivas, estão pintados de amarelo, tá? A gente vai ter as áreas de manejo sustentável de azul escuro, e aí a gente vai pensar, a área de manejo sustentável, professor, é aquelas áreas de uso sustentável? Sim, então a gente tem bastante área azul, tá? A gente vai ter áreas de protegidas, que vão estar aí de verde claro, tá? E de amarelo são áreas frágeis, são áreas que estão em impacto ambiental, certo? Essas áreas aumentaram muito nos últimos anos, tá? Quem tem esse papel de zonear? Poder executivo, tá? Ele vai fazer esse papel não só de zonear, mas eu estou zoneando também para fiscalizar, tá? Então eu estou ali fiscalizando. Aí é onde entra o Ministério Público, onde entra o Ministério do Meio Ambiente, onde entra o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes do Meio Ambiente, onde entra o IBAMA, tá? Então eles têm esse papel, né, entre vários outros papéis, de fazer essas fiscalizações. Isso tem um custo, certo? Tem um trabalho de recursos humanos envolvidos, por isso muitas vezes é um trabalho limitado, tá? Até mesmo Polícia Rodoviária Federal pode participar, Polícia Ferroviária Federal também pode participar, tá? Bom, quando a gente protege uma determinada área, tá? Não adianta só cercar ela e pronto, acabou, tá? Essas áreas, elas podem ser impactadas, tá? Para isso, a gente tem que ter uma proteção um pouco maior, tá? Se essa imagem não está tão clara para vocês, a área protegida é essa área circundada aqui no centro, tá? Essa área aqui é a que a gente chama de área de proteção. Essa é uma área de proteção. Essa área de proteção vai ser uma área de proteção de uso sustentável ou uma área de proteção integral, certo? Essa é uma área de proteção. Se, né, eu só proteger isso, a nossa área que de fato vai ser protegida vai ser muito maior, tá? Vai ser muito maior, muito menor, aliás. Para isso, eu preciso de uma área externa a essa área de proteção que eu também vou preservar. Essa área chama de zona de amortecimento. Serve para quê? Porque os impactos que vieram externos à zona de amortecimento não cheguem na área de conservação, na unidade de conservação, certo? A área de proteção, lembrando que essa área de proteção tanto é a unidade de conservação de proteção integral como a unidade de uso sustentável, certo? Tá aqui. A zona de amortecimento, também chamada de zona tampão, é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação com o objetivo de filtrar os impactos negativos da atividade humana que ocorrem fora dela, como, por exemplo, poluição, ruídos, espécies invasoras, avanço da ocupação humana, unidades próximas às áreas ocupadas, tá? A gente pode pensar até na iluminação, galera, tá?
Quando a gente pensa na estação ecológica, por exemplo, a gente vai entender que as plantas, tá? Estação ecológica não, quando a gente pensa na sucessão ecológica, que as plantas, que os animais, eles têm adaptações para sobreviver a determinadas condições. Uma planta que vive no meio da Mata Atlântica, no meio da floresta amazônica, quando eu digo no meio, eu tenho uma árvore de grande porte com seus 10, 30 metros de altura, tá? Eu vou ter um arbusto de 1, 2 metros de altura. Essa planta que está aqui de baixo, protegidinha, ela tá o que? Na sombra. Se eu desmato, essa planta ela vai estar o quê? Extremamente iluminada. Ela não vai sobreviver. Ela não tem adaptação para sobreviver. Provavelmente ela não vai ter adaptação para sobreviver em uma luz direta do sol. Então, barulho, vento. Vento estressa a planta, professor? Estressa, tá? Vento pode estressar a planta porque aquele vento pode atrapalhar justamente no processo de trocas gasosas. Lembra lá que eu conversei com vocês sobre a fotossíntese? Como a fotossíntese acontece? Que tem lá os estômatos que abrem, que se fecham, que há trocas gasosas, que o oxigênio que é produzido na fotossíntese sai da folha e que o gás carbônico que entra na folha por esse estômato. Se tem muito vento, essas trocas gasosas são prejudicadas. Então, se uma planta, por exemplo, se eu estou desmatando, eu abro uma clareira, o que acontece? O vento vai percorrer com maior velocidade. A zona de amortecimento ela serve para dar essa parada, essa freada nessa intensidade de vento. Principalmente se você está aí dentro de uma área litorânea, tá? Algumas plantas vão se dar bem, falar, que legal, mais luz, mais sol, mas é claro, né? Tem plantas e plantas, mas o impacto pode ser mais negativo do que positivo, tá? E por fim, o que é muito interessante, que normalmente quando a gente pensa em conservação, em áreas de conservação, a gente tem que pensar também no que a gente chama de zona de corredor ecológico. O que é isso? Eu tenho uma unidade de conservação aqui no lado, eu tenho outra unidade de conservação. Se eu não comunico uma coisa com a outra, a gente está separando duas populações, tá? Aí seria a população A e a população B. Elas não iriam conversar. Agora, se eu crio esse corredor, a população A pode conversar com a população B. Mesmo as plantas que estão fixas no solo. Por quê? Porque um animalzinho vai pegar aqui, vamos supor que um lobo-guará pegue um frutinho aqui, um carrapicho fixe no pelo dele, ele sai andando da área B e vá até a área A. E aí ele na área A ele derruba aquele carrapicho. Então, as plantas também conseguem ser disseminadas por esse corredor ecológico. Então, o que é esse corredor ecológico? É uma faixa de vegetação que pode ter o objetivo de ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela atividade humana, certo? E essa atividade humana inclui-se a agricultura, como nessa imagem a gente tem, mas também inclui-se estradas, tá? Porque uma estrada ali que a gente abre no meio de uma vegetação, tá? Ela já é uma interferência humana, tá? Então, em unidade de conservação, eu não posso criar uma estrada. Eu tenho uma unidade de conservação aqui, mas eu queria abrir uma estradinha bem aqui, bem no começo. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Tá? Mas, professor, só uma estradinha bem fininho, as árvores praticamente estão juntas. Posso? Também não posso, tá? Porque essa clareira que a gente abre, elas afugentam muitos animais evitam passar por ela. A gente aumenta a luminosidade dessa área também, tá? Então a gente está criando duas áreas, tá? Em processos, em aulas de evolução, e a gente conversou no primeiro semestre sobre evolução, a gente falou sobre isso, tá? Essa estradinha que a gente abre no meio é uma barreira geográfica. É o primeiro passo para
o processo de especiação, tá? Então, muitas vezes a gente pode ter espécies que acabam sendo extintas justamente por isso, porque elas deixam de conversar, suas populações deixam de conversar. Então, esse ligamento, né, que é chamado corredor ecológico, possibilita o deslocamento da fauna e da flora entre as áreas isoladas e, consequentemente, a troca genética das espécies. Nos anos 90, por exemplo, a gente tem, né? Nos anos 90 não, mas hoje a gente tem um livro chamado Livro Vermelho da Fauna e a gente tem o Livro Vermelho da Flora, que vai mostrar, apontar para a gente os animais e as plantas que estão ameaçadas de extinção. Nos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha muita campanha na Mata Atlântica sobre o mico-leão-dourado, que estava em ameaça de extinção. Tá? Foi justamente a existência das unidades das corredores ecológicos que permitiram que esse animal pudesse circular e se manter vivo, né? Porque a Mata Atlântica já é um bioma muito degradado. Então, ter corredores ecológicos permitiu que esses animais pudessem conversar, né? Populações diferentes desses animais pudessem conversar e manter o que estável, né? Sua vida estável. Hoje ele saiu dessa situação de perigo de extinção, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho sobre as unidades de conservação no Piauí. Segundo Leite e Ivanov, o estado do Piauí foram contabilizados 44 unidades de conservação que em funcionamento, sendo 19 de uso sustentável e 25 de proteção integral. As áreas abrangidas pelas unidades de conservação são de cerca de 2.811.924 hectares. Parece muito, mas as áreas não protegidas são muito mais. Tá? Então, o nosso estado é um estado muito grande mesmo. A fonte da referência está aqui embaixo, tá? Caracterização das unidades de conservação do estado do Piauí, escritas por Leite e Ivanov, tá? Os parques nacionais, então vamos conversar sobre cada um deles, tá? Saber aí qual é a diferença de um para o outro, sabe? Entender um pouquinho o que caracteriza um com o outro. Os parques nacionais, elas preservam ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica. São permitidas atividades humanas como turismo, pesquisa científica, educação ambiental, recreamento em contato com a natureza. Observe que nenhum deles a gente vai ter a exploração do recurso natural. Por isso, ele é uma área de proteção integral. A área de proteção integral é a área que a gente vai preservar aquele meio ambiente. A gente consegue tirar a economia dele, certo? Em geral, ele é marcado por isso, pela relevância ecológica. Em que aspecto? Bioma, tá? Local. A gente pode pensar aí, no caso especialmente do São Raimundo Nonato, a gente tem não só resquícios paleontológicos como arqueológicos. O que é isso, professor? Paleontológico, a gente está falando dos fauna e flora do passado que foram fossilizados. Então a gente pode entender como a natureza se estabilizou, se formou, tá? A gente vai ter os paredões rochosos aí, que tem tanto uma questão de beleza cênica como uma interpretação geológica, a necessidade de geólogos chegarem a esse local e entenderem, essas linhas que a gente vê nas rochas, tem algum significado? Será que passou água por aqui? Será que aqui já foi pro fundo do mar? O que aconteceu, né? E claro, os resquícios arqueológicos são os resquícios das civilizações humanas do passado. É comum, tá, a gente falar que a gente no Brasil, aliás, nas Américas, a gente teve dois processos de colonização humana. A primeira colonização são as que a gente diz como os povos originários chegou aqui, tá? Então, quando o homem ainda era nômade, tá? E saiu explorando até chegar nas terras americanas, tá? Então, a gente tem resquícios arqueológicos
dessa população, tá? Inclusive, os nossos estudos mostram aí, por exemplo, as pinturas rupestres, como esses requisitos, como esses registros, tá? Dessa população que ficou, restos mortais, tá? Mas também da população que já foi colonizada depois que esse europeu chegou aqui no Brasil, e algumas coisas ficaram, então a gente vai ter esse achado. Especialmente no Parque Nacional da Serra da Capivara, a gente tem 2 grandes museus, tá? O Museu do Homem Americano, que fala justamente sobre esses resíduos que ficaram, tanto do homem pré-histórico como do homem colonizador, tá? Assim como a gente tem agora também o Museu da Natureza, tá? No qual a gente tem um relato direto aí com contato com a natureza, sobre o bioma, que é Caatinga, mas é uma Caatinga transição à Amazônia também, tá? Porque a gente tem essa transição com a Amazônia aqui no Piauí também, tá? A outra unidade de proteção integral que a gente tem são as estações ecológicas, tá? A estação ecológica, ela é de posse do domínio público, então não é de uma pessoa, é do Estado. Servem para a preservação da natureza. Olha a palavrinha bonitinha, preservação da natureza. Serve só para isso. Não dá para explorar economicamente. E claro, realização de pesquisa científica, afinal de contas, eu quero preservar esse ambiente, eu preciso acompanhar para saber se de fato esse processo está acontecendo, tá? Então a ciência, visitas técnicas científicas são permitidas com muitas restrições. A visitação pública, tá? Posso turistar lá? Não, não pode visitar, salvo exceto com objetivo educacional. Então, às vezes, uma escola pode fazer aquela visita, às vezes, uma turma, tá, de faculdade, de ensino superior, também pode tentar fazer essa visitação, tá, nas estações ecológicas. Volto aqui para vocês, tá? Parque Nacional permite o uso indireto, tá, do recurso natural, como por exemplo turismo. O grande foco daqui, ó, beleza cênica. Olha só, quem não quer tirar uma foto desses paredões de Serra da Capivara, tá? Estação ecológica não permite que a população, de modo geral, acesse essa área, tá? Se eu vou entrar nessa área, ou é para pesquisa científica ou é com interesse educacional, certo? Muito restrito. Nessa imagem a gente tem o que é a Estação Ecológica de Uruçuí, UNA, tá? Não é uma. O corretor sempre vai para uma, tá bom? Beleza? Também é no Piauí. Outra área de preservação, de proteção integral, tá? É aquela de preservação, são as reservas biológicas, tá? A reserva biológica visa a proteção integral da biota e demais atributos naturais existentes nos seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar o equilíbrio natural da diversidade. Então, são regiões que já tiveram suas áreas impactadas, tá? É o caso da Reserva Biológica Serra Vermelha, que já teve muitos problemas com mineração, até hoje a gente tem, tá? Problemas com isso, então são áreas que a gente protege e que a gente tem essa visão com ligação na recuperação dos impactos que já foram promovidos, certo? Beleza? Então aqui temos pelo menos 3, tá? São 5, mas pelo menos 3 para a gente ter essa visão, tá? Unidades de proteção, parques ambientais ou parques nacionais, tá? Relevância ecológica, beleza cênica, permitido turismo, tá? A estação ecológica, visitação é proibido, salvo educação. Reserva biológica, foco na recuperação de ambientes que
que já foram degradados pelo ser humano, tá? Reserva biológica, exemplo aí, olha que belo essa imagem, né? Serra Vermelha, aqui, lá no sul do Piauí. Área de uso sustentável. Aqui eu posso mexer, eu posso usar o recurso natural de forma direta, tá? Quem são elas? Temos as florestas nacionais, tá? É uma categoria brasileira, tá? De áreas protegidas de uso sustentável, estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. As florestas nacionais são áreas de posse de domínio público providas de cobertura florestal predominantemente nativa, tá? Então a gente tem florestas, tá? Aqui no Piauí temos uma área bem interessante, tá? Uma floresta nacional fossilizada, tá? Se ela diz, professor, aqui não deveria ser uma área 100% protegida? Aí é que história aí que entra o ponto. Quando a gente cria uma unidade sustentável, tá? Fala assim, uma floresta nacional tem fóssil, tá? Isso aqui, ó, parece uma pedra, né? Não é uma pedra, isso aqui é um fóssil. Fóssil de árvore. Parece uma pedra, mas não é uma pedra. Tá? Você vai olhar para ela e vai dizer, mas é uma pedra. Isso aí não, é um fóssil. É uma planta que já habitou o planeta Terra e prolificou. Certo? A gente tem uma série de fósseis delas ali. Elas ajudam a ciência, a comunidade científica a interpretar e a entender, tá? Como é que essas plantas chegaram, como elas eram no passado, em que momento elas viveram, ok? Quando a gente vai criar uma área de uso sustentável, a gente não olha apenas para os lados biológicos. A gente precisa ter um olhar também social, tá? Por que essa floresta nacional, por que aqui, por exemplo, essa floresta nacional fossilizada, ela é uma área de uso sustentável, tá? A gente tem que entender a história por trás aqui da região, tá? A Floresta Nacional Fossilizada fica no município de Piauí, às margens do rio Poti, tá? Teresina, a capital do Piauí, é uma das primeiras capitais brasileiras planejadas. Ela foi planejada em que aspecto? Estrategicamente, ela foi pensada. Precisamos de uma capital neste ponto, tá? Vários motivos levaram a gente a escolher esse ponto. E já existia uma população aqui, tá? Já existia uma população nativa aqui, uma população pesqueirinha, tá? Que vivia especialmente às margens dos dois rios, porque a região de Teresina, para quem não conhece a capital, é uma região mesopotâmica que vive entre dois rios, entre o rio Parnaíba, aquele que corta o Piauí do Maranhão, e o rio Poti, tá? A floresta fossilizada fica entre as margens do rio Poti, tá? Então, naturalmente, a população pesqueirinha, tá? Que a gente chama de Poti Velho, né? Esse bairro do Piauí, de Teresina que a gente tem, que é justamente marcado pela população que se manteve ainda pesqueirinha, das atividades artesanais, tá? Típicas, eles ainda fazem a pesca de subsistência, tá? Nessa região, tá? Então é uma área que precisa ter esse cuidado. Ok, a gente vai preservar? Beleza, beleza. Mas essa população que consome, que utiliza esse recurso natural, ela também pode se manter utilizando esse recurso. Por isso a gente está classificando como uso sustentável, tá? E temos várias outras florestas que têm esse potencial também, que é uma floresta, que são matas fechadas, tá? De posse de domínio público, porém que tem esse histórico, tá? De população que ainda utiliza o seu recurso. Inclusive aqui no nosso estado, na nossa capital, a gente tem até lendas tem lendas urbanas que fazem parte do nosso folclore, que é o caso da lenda do Cabeça de Cuia, tá? Então que vocês não conhecem a lenda, vocês podem pesquisar. Aí, comenta pra mim se vocês conhecem essa lenda aí, tá? Nós temos também o que a gente chama de área de proteção ambiental, tá?
As áreas de proteção ambiental correspondem a áreas, em geral, extensas, com certo grau de ocupação humana. Então, elas já tínhamos cidades que circulavam, já tínhamos áreas que eram utilizadas na agricultura, então já tinha um certo grau. Não temos muito como proteger essa área, tá? Mas a gente gera uma proteção ali possível, tá? Então já temos essa ocupação humana, não estava tão degradada, tá? Dotadas de atributos bióticos e abióticos, tá? Estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. E tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Exemplo aqui na imagem, a gente tem a APA, né, que é a Área de Proteção Ambiental, da Serra da Ibiapaba, que fica entre os estados do Piauí e do Ceará. Essa área é bem explorada economicamente no que é aspecto turístico, principalmente pelo estado do Ceará, tá? É uma serra, é marcado principalmente como é uma área mais alta, as baixas temperaturas, tá? Durante o ano, especialmente aí no período do inverno, o período que está saindo agora, tá? Desse inverno. Então, normalmente nesse período, a movimentação turística aumenta, tá? Das pessoas, circulação das pessoas. E tem muito essa questão do ecoturismo, tá? Envolvido. Existem outras áreas de proteção ambiental no Piauí, como, por exemplo, a área de proteção Delta do Parnaíba. O delta, gente, é uma forma do rio desbocar, né, a foz do rio no mar. Existem, acredito que nas aulas de geografia vocês já desenvolveram esse conceito, tá? A gente pode desbocar, tá, de várias formas, de forma direta, mista ou de delta. Tá? Então, quando a gente desemboca o rio no mar de forma de delta, a gente cria um grande espaço, tá? Com água meio que salobra ali, que a gente pode ter uma área onde os animais podem utilizar como área de reprodução. Então, é uma área rica em biodiversidade. Então, é uma área que também é protegida, tá? Que sim, tá? Que permite o uso sustentável. Então, dentro do próprio Delta do Parnaíba, a gente tem outras reservas que a gente chama de reservas extrativistas, como a gente vai conversar daqui a instantes, tá? Bora ver aqui, acho que a próxima já é reserva extrativista. Tá aí. Reserva extrativista, tá? Então, no Delta do Parnaíba, a gente tem tanto uma área de proteção ambiental, tá? E aí compreendem os 3 estados, Piauí, Maranhão e Ceará, tá? E no Piauí, dentro do Piauí, a gente tem a reserva extrativista Marinha Delta do Parnaíba, que fica em Ilha Grande, tá? Então, no Piauí especificamente, a gente tem a reserva extrativista Marinha Delta do Parnaíba. Vai fazer o seguinte, são espaços territoriais protegidos, cuja proteção dos meios de vida e da cultura das populações tradicionais, bem como assegurar o uso sustentável. Então, são populações que usam aqueles recursos, certo? Principalmente para subsistência, tá? Claro que eles também fazem exploração econômica, tá? Então, nessa imagem aí, por exemplo, a gente tem a marisqueira, né? Que são os coletores, né, de mariscos, né, dos bivalves da vida, né, dos caranguejos, tá? Então, esses animais tanto podem ser utilizados para subsistência, para alimentação de subsistência, como podem ser utilizados aí para venda e exploração econômica. Porém, eles sempre são feitos com muito cuidado e muita ressalva, principalmente nos períodos de reprodução. Então, tem períodos em que não se pode fazer essa coleta, a não ser para subsistência. Eu preciso me alimentar, não vou morrer de fome. Ok, pode. Agora, para vender, não pode, certo? Então, existe fiscalização para isso
também. Então veja bem que as unidades de conservação que a gente tem no Piauí e no Brasil inteiro, ele tem esse viés de olhar para o meio ambiente, mas ele também tem esse viés social-econômico. Tá? De entender quem é essa população que vive naquela região e entender que essa população precisa comer, precisa se alimentar, precisa gerar renda, certo? Permitindo ou não o uso desse patrimônio natural, ok? Belezinha? Cadê minha turma? Cadê os alunos de Lagoinha do Piauí? Cadê o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? Cadê os demais alunos? Keilane, Daísa, Cláudia, Marcos. Todo mundo ficou quieto, só falaram até a primeira aula, hein? Ai, ai. Bora praticar, tá? Rapaz, vê o gabarito já foi junto. Ei, lerito. Vamos bora lá. Tendo gabarito ou não tendo gabarito, bora discutir essas questões, tá? Bora lá. Atividade 1, tá? Uma questão aí do Enem, tá? A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação surge de um conflito muito sério de interesse. De um lado, a atividade limitada e expansiva de exploração de recursos naturais e, de outra, a necessidade de garantir a manutenção das bases naturais para a existência do homem e para a própria continuidade da atividade econômica expansiva. Tá? Então, de um lado, a gente tem a ilimitada exploração dos recursos naturais e, de um outro lado, há justamente a necessidade de precisar continuar produzindo, certo? Pergunta, tá? Dicasinha para vocês que aí estão se preparando, talvez para o Enem, eu gosto de sempre destacar o que é a pergunta mesmo, certo? Porque quando eu destaco, eu não desvio a minha atenção. Porque às vezes algumas alternativas, gente, parecem que estão muito certas. E nem é que elas estejam erradas, é porque elas não têm a ver com a pergunta, tá? Então é uma questão que te cobra uma habilidade de interpretação de texto, de entender o que estou perguntando, tá? Então, a diversidade na classificação das unidades de conservação definidas pela lei revela a existência de um impasse. Pois, tá? Por quê? Que impasse é esse? Letra A vai dizer que restringe o uso da população local à função turística. Isso é um impasse. A gente viu que as nossas unidades de conservação, elas permitem o uso para o consumo por subsistência. Olha o RESEX aqui, tá? O que é o RESEX? A reserva extrativista. Essa aqui é uma marisqueira. Ela é uma coletora de mariscos. Aqui na mão dela tá cheio de bivalves, tá? Podem ser utilizadas aí, por exemplo, como os mariscos, né? Como frutos do mar, né, de um modo geral, mas a gente tem os marisqueiros também que coletam caranguejo, siri, tá, que podem ser utilizados em pratos gastronômicos. Então, não, tá? Tem os pescadores também que podem fazer essa utilização. O erro tá justamente não se restringe à função turística, tá? Outra, amplia a possibilidade, tá, do termo desenvolvimento sustentável, tá? O impasse pode estar dentro desse aspecto. A alternativa seria essa. A alternativa C estaria falando o seguinte: reforça a lógica da preservação dos recursos naturais, tá? Então, qual seria o erro dessa alternativa aqui, ó? Preservação, não, mas sim da conservação, certo? Na alternativa D, tá?
Qual seria o erro aí? Ó? Devolve as gerências desses espaços para o poder público. De fato, algumas dessas áreas, elas ficam de posse do poder público, tá? Como algumas que a gente mostrou para vocês, tá? Praticamente todas que a gente mostrou para vocês. A posse é do poder público. O que que é a posse? É deter o território, certo? Tá? A gente tem essas definições legais da posse e do porte, tá? O porte é aquilo que eu posso carregar comigo. Por exemplo, o celular ou uma arma, tá? Existem toda essa questão de vocês entenderem, tá? E a posse é o teu direito de uso dela, tá? Então, quem tem o documento de direito de uso dela é o Estado, tá? Mas isso é apenas para o poder público? O privado também. E privado também pode acessar. Garante prioridade na criação de novas áreas no espaço rural? Não, certo? Inclusive nas áreas que já tem movimentação humana, que é o caso aqui das áreas de proteção ambiental. A gente pode ter algumas cidades circunvizinhas aqui que seriam áreas de perímetro urbano, certo? Não apenas no espaço rural, certo? Ficou esse errinho aí, viu, queridos? A alternativa já tá dando pra gente as alternativas, mas não impede que a gente possa conversar e discutir sobre elas, tá bom? Bora lá. Segunda atividade aqui para vocês, tá? O território brasileiro encontra-se recoberto pelos mais variados ecossistemas, colocando-se entre os países com a maior diversidade de vida no planeta, abrangindo cerca de 2% do total de espécies existentes no mundo. As unidades de conservação representam uma das melhores estratégias de proteção aos elementos e aos patrimônios naturais. Nessas áreas, fauna e flora são conservadas, assim como os processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutenção e o estoque da biodiversidade. Com relação ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação e categorias de manejo, assinale a alternativa correta. Então, bora ver aí o que está aí errado. A correta, o gabarito já está aí presente para a gente, né? No Brasil, o Sistema Nacional de Conservação da Natureza ordena áreas protegidas de uso indireto e de uso direto de recursos nos níveis federal, estadual e municipal. Tá certo, tá? Áreas protegidas de uso indireto são as áreas de proteção integral e a área de proteção de uso direto, que são as áreas de uso sustentável. Letra B. As estações ecológicas são unidades de conservação que se destinam à exploração autossustentável. E aí, galera, vocês lembram o que é uma estação ecológica, tá? Ou ESEC, tá? Comenta aqui para mim no chat se vocês lembram, tá? Vou deixar essa aqui para vocês colocarem aqui no chat, tá? Se vocês lembram o que é uma estação ecológica ou não, tá? Que eu comentei na aula de hoje, tá? Ela tem uma característica bem peculiar. Alternativa C. Os parques nacionais não comportam visitação pública para fins recreativos e educativos. Opa, não comportam? Parque Nacional? E o Parque Nacional da Serra da Capivara, que tem um monte de gente fazendo turismo lá, certo? Então, pelo contrário, comportam, certo? Inclusive, faz parte da classificação. A importância ecológica, tá? E a beleza cênica. Então, tem muita gente que vai justamente pela exuberância que é aquele lugar. E sim, é muito bonito. Alternativa D. As reservas biológicas são destinadas à visitação com finalidade recreativa, independente do seu plano de manejo. Não é independente, certo? Na verdade,
Depende do plano de manejo. E aí, gente, a estação ecológica que eu falei para vocês, pode ter visitação pública, tá? A estação ecológica é justamente aquela que não pode haver visitação pública, salvo para fins educacionais, tá? Então, eu não posso. Estação ecológica é uma área de proteção integral. Começa por aí. Então, é uma área de proteção integral. Então, ó, a exploração autossustentável não é característica de uma área de proteção integral. E uma das características interessantes da estação ecológica é justamente o que ela não permite a visitação pública. Tá? E aí, professor, como é que as pessoas entram? Se ela estiver aí fazendo pesquisa, tá? Então é um biólogo, é um engenheiro florestal, é um engenheiro químico que quer saber, né, com uma base científica justificável, né, tem que entregar um projeto para ser avaliado, para poder permitir teu ingresso lá, beleza, tu pode. E com esse fim educacional também, então é uma universidade que vai fazer essa visitação assistida, pode. Certo? Então, a estação ecológica é aquela que vai ser mais restrita para o acesso. Ok? Mais uma questãozinha para vocês, tá? Se tiver rápido, diz aí no nosso chat, pessoal de Lagoinha, que tá dizendo que ainda tá aqui, tá presente, tá atuante, tá? Infelizmente, o gabarito já ficou aí para vocês, foi uma falhazinha, mas a gente não deixa de discutir as questões, beleza? Então, bora lá. Questão 3. Tendo em vista a grande especulação imobiliária do município X, um prefeito decide reduzir a área de uma determinada unidade de conservação para permitir a construção de novas unidades imobiliárias. Sobre esse caso, é correto afirmar que o prefeito, tá? Eu comentei com vocês, às vezes fica um pouco confuso, tá? Aqui é interessante a gente conversar sobre interdisciplinaridade, tá? Às vezes o Enem, ele cobra isso da gente, tá? A nossa aula é uma aula de biologia, mas é interessante que vocês entendam que existe algo maior, né? Existe uma relação econômica, existe uma relação de Estado. Eu falei para vocês assim, a criação da unidade de conservação, ela tem uma pauta legal, tá? Quem cria lei no Brasil é o poder legislativo, tá? Então, talvez alguns de vocês tenham essa dificuldade de entender qual é a função de cada representante que a gente elege. Tá? Então, quem é o poder, quem é o prefeito nesse processo? Tá? O prefeito, cadê o prefeito? O prefeito, ele é um chefe. Ele é o chefe do poder executivo. Certo? Ele não é o chefe do poder legislativo. Então, a gente tem 3 poderes no Estado. Tá? Eles são independentes e nenhum deles é mais importante do que o outro. O poder legislativo legisla, ele cria leis, tá, pertinentes que precisam ser executadas. O executivo executa, então ele vai lá manter aquela área de conservação e ele vai fiscalizar se elas estão de fato sendo conservadas. E o poder judiciário, professor, é o terceiro poder que a gente tem, ele vai julgar caso essa legislação esteja sendo ferida, tá? Então, eles são independentes no aspecto de que um não vai se meter no outro, tá? Então, o poder executivo não pode alterar o legislativo sem o seu consentimento. Então, olha só o que foi que o prefeito fez aqui. Então, ele resolveu diminuir por ele próprio, tá? A área da unidade de conservação com o objetivo de aumentar a exploração econômica ligado à unidade imobiliária. Ou seja, estou construindo casas. Então, tirei uma boa área de conservação com a finalidade de construir mais lotes de terrenos para venda. Tá? É para poder conseguir aí vender mais
movimentar a economia local, pode ter várias justificativas. Eles não podem fazer isso, tá? Não posso diminuir as unidades de conservação por decreto, que apenas pode ser feito por uma lei específica, ou seja, necessidade do poder legislativo. Quem é o poder legislativo no Brasil, tá? A gente está falando do Senado Federal e do Senado Federal, né, dos senadores e dos deputados federais, tá? Em escala federal, tá? Então, em escala federal, a gente tem os senadores, que eles representam o Estado, tá? E os deputados federais, que representam o povo que vive nos estados. Certo? É interessante que vocês saibam disso, tá? Outro ponto importante é, e o nível estadual? São os deputados estaduais, tá? E aqui nesse caso, a gente está falando de município, em escala municipal são os vereadores. Então, os vereadores, eles têm a competência de fazer essa proteção ou essa alteração para essa lei específica. Tudo isso é votado através de plenário. Certo? Então, sim, é uma relação política, tá? Que talvez vocês possam discutir bastante nas aulas de história, de sociologia, filosofia, mas associado aqui a um ponto biológico. Ah, professor, mas aí o senador, o vereador, ele tem essa competência, mas eles têm os assessores, né? Então, eles têm os assessores para dar o suporte a elaborar leis específicas. Os vereadores, deputados, senadores, com certeza, eles não vão ter competência tão ampla para falar de direitos humanos, direito de trabalho, direito à educação, direito de família, direito ambiental. Por isso temos assessores diferentes para dar esse suporte técnico mais apropriado, certo? Quarta questão, tá? Quarta questão está falando sobre a Lei 9.985, que vai falar justamente sobre as unidades de conservação, né, que é o sistema que estabelece isso. Vai dizer o seguinte, sobre a reserva extrativista, é correto afirmar. Então vamos ver o que são os erros das outras. A alternativa, infelizmente, já está aqui claro para a gente, tá? Reserva extrativista, tá? Bom, reserva extrativista, ela é uma unidade de conservação integral ou ela é uma unidade de uso sustentável, né? O próprio nome já diz, extrativismo, né? Então a gente vai extrair algo, tá? Um dos mais famosos que a gente tem também, aqui no Piauí a gente tem as quebradeiras de coco também, tá? Nas matas de cocais, a gente tem várias cidades com esse termo, né? Cocal dos Alves, cocal de telha, né? A gente tem também no Amazonas, a gente tem as reservas extrativistas de seringueiros, tá? Então, o pessoal que vai tirar o látex da planta seringueira, tá? Esse látex que vai ser utilizado, por exemplo, para fazer a borracha do caderno, que é de apagar o caderno, para fazer o preservativo, a camisinha, tá? Tudo isso acontece dentro das reservas extrativistas, produtos para o mundo inteiro, tá? Então, não é o objetivo dela, não é preservar, mas é conservar e utilizá-la com cuidado, tá? Então, a letra A está dizendo o seguinte, a visitação pública é proibida, mesmo que por objetivo educacional. Não existe isso, tá? Não existe isso, tá? Tem essa história da visitação pública protegida nas áreas de preservação, especialmente as estações ecológicas, tá? Mas com objetivo educacional. Mas pode acessá-la com objetivo educacional. Letra B. A pesquisa científica ela é permitida e incentivada, sem necessidade de autorização prévia. Gente, todas as áreas de conservação, todas as unidades de conservação, eu preciso dessa autorização. Quem explora economicamente, né, a própria população que vive lá, é registrada, tá? É um povo originário, né, que a gente chama
população indígena, tá? É o pessoal da comunidade quilombola. Eles estão registrados, né? Eu preciso entender. Inclusive aqui no Piauí, a gente teve muitos problemas ao longo dos anos, porque acredito, provavelmente os professores mediadores que estão assistindo essa aula vão dizer, olha, eu aprendi na escola, né, que Piauí não tem índio, tá? Que no Piauí não tem indígena, não tem população indígena, tá? Então esse reconhecimento ele foi muito tardio, tá? É algo dos últimos 10 anos, tá? Ou um pouco mais do que isso, tá? Então esse reconhecimento tão tardio dificultou muito esse processo de criar estações ou áreas protegidas para essas populações, tá? Então, sim, para qualquer uma dessas áreas eu preciso de autorização prévia para acessar, para turistar, para explorar economicamente, seja para o turismo ou para subsistência. Letra C, a reserva extrativista é uma área utilizada para populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência para a criação de animais de pequeno porte, tá? Por exemplo, as quebradeiras de coco, tá? Em geral, a gente não planta coco-babaçu para poder para explorar, né? O coco-babaçu, em geral, né? As plantações dele, né? Na verdade, elas crescem muito bem no ambiente que é considerado ambiente antropizado, aquele ambiente que já foi mexido pelo ser humano. Então, o coco-babaçu tá lá, as pessoas vão pegando e podem tirar, quebrar, né? Esse material que vai ser explorado pela grande indústria, né? A gente vai tirar óleos, a gente vai tirar cera, a gente vai tirar produtos que podem ser utilizados para artesanato, certo? Então, esse processo também pode ser permitido, tá? O erro da letra D, é permitida a exploração de recursos minerais, exceto caça é permitida a exploração de recursos minerais, exceto caça. Não, gente, é permitido apenas esse pontinho que está no C, certo? Subsistência, tá? Exploração de recursos minerais, está falando de mineradora, a gente vai ter uma grande extração de produtos, não será permitido, tá? Por fim, a gente tem a alternativa, a quinta questão aqui para vocês, tá? Que também é do Enem, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela tem um pouquinho a ver com evolução, tá? Pesquisadores delimitaram as unidades evolutivas, tá? Significativas, que são as UES, tá? De 5 espécies, então são elas anfíbio, ave, lagarto, morcego e roedor, que vocês estão vendo aqui no quadrante, tá? No quadro abaixo. E distribuídos em 8 áreas distintas, como mostra no quadro. As unidades evolutivas significativas representam uma população isolada e histórica, geneticamente diferenciada e apresenta prioridade para manejo e conservação, tá? Pergunta, tá? Como eu disse para vocês, a gente deve sempre destacar o que é a pergunta dela. Considerando a área 4, tá? Estamos aqui as 8 áreas. Considerando a área 4. Você vai olhar aqui para a área 4. A espécie que terá prioridade nas estratégias da unidade de conservação será qual? O que a gente deve olhar? A gente deve olhar aqui, queridos, para uma espécie que provavelmente não vai estar sendo ocupada em outras áreas, em outros lugares, certo? Então, nós temos 5 espécies: anfíbio, ave, lagarto, morcego e roedor. Eu devo procurar aqui a espécie, certo? Que não vai estar presente em outras áreas, certo? Então, se ela só está nessa área de proteção, então eu não posso proteger essa espécie em outras áreas. Se ela está apenas nela, então aqui eu tenho que ter um pouquinho mais de tempo para poder olhar numeração por numeração até encontrar uma que vou encontrar o indivíduo, no caso a espécie anfíbio, que só vai estar presente na US 4,
certo? Todas as outras, ave, lagarto, morcego, roedor, vocês vão observar que eles vão estar presentes em outros, tá? E se está presente em outros, ele pode ser preservado em outros ambientes, tá bom? Queridos, é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra novamente na próxima quarta-feira. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.